Oi, oi, eu sou Ana Laura. Olá, pessoal, eu sou o João Pedro. Bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast. Finalmente, agora nós podemos dizer que o nosso projeto nasceu, né, João? Nasceu! Depois de muito trabalho, a gente conseguiu botar para ferver o negócio. E agora a gente vai dar as boas-vindas às nossas convidadas, né? E que nos escutam, as ilustríssimas Petiana, a Angelice, que está no grupo PET, e a ex-Petiana Lucimari, que a gente vai apelidar ela carinhosamente de madrinha do PET, porque tudo que tem para apoiar, ela tá lá para nos apoiar, inclusive neste Lindíssima. projeto. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada, João, pela recepção. Muito obrigada, Ana Laura, pelo convite. A gente sabe o quão importante é esse projeto do grupo, né? De a gente estar disseminando a palavra do PET e mais pessoas estarem nos ouvindo. Agradeço pela participação. Olá, gente. Eu sou a Lucimari e agradeço pelo convite, agradeço pelo carinhosamente madrinha do PET. É sempre uma honra poder estar junto com vocês, meio que longe às vezes, mas apoiando os projetos de um grupo tão maravilhoso como esse, que faz tantas coisas bonitas, tantas ações legais. Esse é o primeiro episódio do Falando Abertamente de Turismo e hoje nós vamos falar sobre o PET, o programa do MEC criado para estimular as atividades de pesquisa, ensino e extensão universitária no nível de graduação. Exatamente. É um programa que faz um sucesso no LinkedIn. E às vezes, dentro da faculdade, as pessoas, alguns cursos olham e falam: Meu Deus, eu quero um grupo PET, como funciona um PET? E outras vezes, as pessoas dos próprios cursos não valorizam dessa mesma maneira. Mas hoje, além de falar do programa, a gente vai falar algo que liga todos nós em um só. E aí, quais são os palpites? Qual é essa ligação? Começa com PET e termina com Turismo FURG? PET Turismo. Imagina! Olha Por que só, será que que vocês pensaram legal. nisso? Risos de ironia. Touché, é isso mesmo. Quem poderia imaginar que seria sobre o PET Turismo FURG? Mas antes de começar de vez, vamos deixar nossos convidados se apresentarem. Conta pra gente rapidinho a formação de vocês e a pergunta mais importante, qual é o signo? Nossa, gente, eu não sou o tipo de pessoa que curte signo, mas o meu signo é de Capricórnio. Nasci em 31 de 12 de 99, quando o mundo estava prestes a acabar. E talvez eu tenha sido a salvação dele. Mas eu entrei no Vem aí, grupo abriu PET alas da Turismo. globalização. Eu entrei no grupo PET Turismo, vai fazer 2 anos, agora no mês que vem. E, na verdade, antes de cursar turismo, eu cursei 1 ano de hotelaria. Então, eu já queria participar desse grupo mesmo antes de ser aluna de turismo, porque o grupo me cativou pelas próprias questões de ensino, pesquisa e extensão, e era um grupo que mais ativo dentro da universidade com a questão dos projetos. Então, foi daí que partiu a iniciativa de querer participar do PET. Eu tenho 21 anos, sou na Porto Alegre, e também fui para Santa Vitória para cursar. Na verdade, eu queria cursar gastronomia, mas acabou que eu não passei no SISU, então me inscrevi em hotelaria, não deu muito certo, não encontrei, descobri que cozinhando todo dia, gastronomia para mim era um hobby, no fim, acabei caindo em turismo e, por consequência, do grupo e me apaixonando pelo curso e pelo programa. Acho que agora sou eu para me apresentar, né? É isso aí, mais uma. Turismo, Tá, Tourist vamos Lovers lá. aqui, ó, todos pelos turismo. Eu vou tentar ser breve, tá? Para não me estender, porque se eu for falar tudo, eu tenho que ter um dia inteiro. Enfim, o meu nome é Lucimari, eu atualmente eu sou turismóloga, né? Formada pela FURG, fiz mestrado e estou fazendo doutorado pela Univale. E a minha trajetória no PET, ela começa quando eu entro na universidade e o PET nos é apresentado no primeiro dia na acolhida cidadã. E ao ver os alunos, as ações que o PET já realizava em Santa Vitória do Palmar, isso no ano de 2012, eu simplesmente me apaixonei e queria muito, 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 muito participar daquele grupo. Na época, na seleção, na primeira, eu não pude participar porque eu não tinha nenhuma relação, nenhuma atividade feita com turismo e eles pediam.
mas aí consegui entrar na segunda seleção, né, no segundo semestre, e foi muito legal, porque eu passei por todos os tutores, pela professora Lígia, pela professora Melise, pela professora Juliana, pelo professor Michel, que é o idealizador do nosso projeto do PET da FURG, e o PET sempre, como diz a Angelice, ele nos cativa pela questão das ações, pela tríade de ensino, pesquisa e extensão, que não é todos os grupos que nos proporcionam, tanto para a formação quanto para a extensão universitária para a comunidade, né? Eu acho que é isso. Não sei o que mais vocês querem saber de mim, a pessoa. A pergunta mais importante, a pergunta que move este campus de Santa Vitória do Palmar. Qual é o teu signo, Lucimari? Olha só, tinha esquecido, eu sou virginiana. A gente está num equilíbrio bom aqui, acho, né? Porque, ó, pisciano, escorpiana, capricorniana e virginiana, tá? Deu uma química legal, né? Não, dá uma química legal, Eu confesso que eu gosto dos piscianos porque são bem equilibrados, né? E ao mesmo tempo desequilibrados. Faz parte. É as alegrias de ser um pisciano. Um dia tá tudo bem, no outro dia tá tudo esquisito, mas a gente... Vida que segue. Vocês são esquisitos, mas tudo bem. Agora, devidamente apresentadas, a gente vai começar com as perguntinhas. Então vamos iniciar, né, pela nossa madrinha, a Lucimari, porque se tem uma coisa que ela apoia nessa vida é o nosso grupo, e aí a gente quer saber se aquilo que você aprendeu junto com o PET no grupo, ou individualmente através do grupo, você consegue aplicar até hoje no doutorado. Qual foi os impactos do PET na sua formação? Eu acho que assim, ó, visão de trabalhar em grupo, principalmente, né? Porque o PET te dá isso, te dá essa questão, fazer a pesquisa e sempre pensar no que ela pode contribuir para a sociedade, né? Ter em sala de aula, principalmente falando em doutorado e mestrado, trazer uma abordagem sempre mais social, mesmo que eu ainda trabalhe com gestão, porque a gente tem um sistema capitalista muito forte no Brasil e que não pensa nas pessoas mais carentes, e eu acho que a gente tem que pesquisar, independente da área, seja do marketing, seja do patrimônio, seja da história, seja da geografia, devido à nossa multidisciplinaridade, a gente tem que tentar sempre pensar no outro, e num outro turismo, na sustentabilidade, na sociossustentabilidade. Então, eu acredito que o PET me abriu a visão, sabe, nesse sentido. João, tu estás aí? Eu tô. É muito bom travou, porque João. traz. Não, parece que tá travado, não. Mas o PET, ele possibilita mesmo essa multidisciplinaridade, né? Antes de entrar no PET, eu passei pela bolsa de extensão do campus e foi onde os meus olhos assim abriram para o que de fato a universidade é. Porque para muitos ela só oferece um diploma, né? E na verdade a universidade ela vai muito além disso. Ela vai muito além disso. Ela produz o conhecimento muito. E eu acho também que o maior desafio dessa questão é mostrar para os alunos, né, o que a universidade te proporciona. Esse daí é um desafio grande. Sim, e agora com os novos calouros, a gente está vendo como que a gente pode mostrar para esses alunos o que é a universidade, além de um diploma, ainda mais num período tão atípico como né, essa questão do Covid-19 e todos os desafios que a gente tem e tentar que seja mais igual e mais proporcional para todo mundo. Esse realmente... é um desafio muito. Pode falar, Ana. Realmente, a universidade, eu acredito que é uma desconstrução. Eu não consigo imaginar ninguém que passe pela universidade e não tenha mudado positivamente de alguma maneira, nem que pouco. É impossível, sabe? Todo o envolvimento, todo o contato que a gente tem com as pessoas de outras regiões, enfim, de outras culturas, sei lá, é um ensinamento, eu acredito que é muito positivo. Eu também acho. Eu participei de eventos como o INAPET Belém, por exemplo,
em que a gente teve ali o primeiro Mobiliza, se eu não me engano, um dos primeiros, né, da função de agora, de defesa do PET. Então, isso também te abre a visão de que tu tem que ter uma responsabilidade política com o grupo, de alguma forma, para que a gente mantenha ele, para que, eu digo a gente porque ex-petiano, sempre petiano, cheguei a participar de eventos mesmo depois de não estar mais no grupo, eventos do grupo, né? E tentei sempre ser o mais presente em defesa do PET, para que a gente possa não deixar morrer essa, como é que eu vou dizer para vocês? Esse sonho, sabe, de todos os estudantes, porque, na verdade, o PET ele não vem apenas de uma luta, mas de sonho de pessoas que acreditam no melhor para a sociedade, de pessoas que foram para a rua, que lutaram, que ficaram anos, às vezes, tempos, sem nem receber bolsa, né, para uma ajuda de custo, que a gente sabe que é importante a ajuda de custo que o PET dá, principalmente para a permanência do estudante. Então, a gente tem que valorizar, a gente tem que tentar manter o grupo de todas as formas, para que esse espírito não morra, sabe? Eu não sei, eu acho que é uma visão minha, assim. Mas eu acho pouco... que é isso mesmo, tipo, de caminhar é um trabalho de formiguinha, né? Da tríade, a gente desenvolve tudo. Mas, para mim, a atividade que deve ser mais efetiva e deve ser mais pontuada em tudo é a extensão. Porque a extensão, ela quebra o muro entre a universidade e a sociedade. Ela alcança as pessoas, né? Sim, João, e aquela questão assim, ó, tipo, tu tem a extensão, mas a extensão, ela parte de uma pesquisa. Ah, não, com certeza. Disso daí a gente está em comum acordo. E aí, ela é de tudo. Eu só falei que dessa parte de quebrar mesmo o vínculo, porque muita gente produz estudo, produz a pesquisa e ela vai lá, retira informação da sociedade, volta para a academia e apresenta num evento para acadêmicos e não traz o retorno para a sociedade. Então isso foi meio que um vício, né? E acho que o PET ele possibilita uma abordagem muito melhor para a gente sobre esses projetos. Principalmente porque, se pegar os projetos que a gente tem hoje lá, dos 20 e tantos, a maioria deles tem um peso gigante na extensão. É atividade virtual, é elaboração com alunos, o PEP, que é um projeto que é carro-chefe do nosso grupo. Então, tipo, tudo colabora. Mas aí, a atividade pontual é isso, a extensão. Não tem outra maneira da gente unir com a sociedade, deles entender a importância da ciência, se não for nesse trabalho, né? E transcender o muro da universidade, ele é importante, né? Na verdade, não apenas transcender, abrir a porta da universidade para a comunidade, mostrar para a comunidade que ela tem que ocupar aquele espaço, né? De várias formas. Então, sim, a extensão é essencial e ela parte da pesquisa e ela acontece a partir dessa formação distinta, desses talentos distintos que existem dentro do grupo, e elas depois voltam para a academia em forma de... Todo esse trabalho volta para a academia em forma de trabalho científico, de contribuição científica, para que a gente não deixe morrer o registro, né? Porque o registro, ele é muito importante. Inclusive, eu não sei se pode ser nesse momento, acho que seria interessante a Angelice falar sobre um artigo que a gente fez para o PET, né? Do PET, aliás, para o FIT, que faz um mapeamento, né, de determinadas atividades do grupo, junto com a Kimberly, com a professora Juliana, e que teve aí um avanço e que está indo para um capítulo de livro. Eu acho que seria interessante ela falar sobre isso. E esse capítulo de livro e esse trabalho que já consta nos anais de evento, ele traz o registro da importância da extensão que tu falas, da chegada do PET na comunidade local, ou seja, qualquer outra comunidade, porque a gente sabe que o PET não precisa ser só local, ele é Brasil, né?
Essa é a realidade. Ele é muito maior do Ele que é a gente Brasil. imagina. E agora a pandemia mostrou que ele é Brasil mesmo, porque Ele a é gente já teve Brasil. nos eventos, no painel de aniversário do grupo de 10 anos, tinha gente até de outros lugares do mundo assistindo. Então, a fronteira, ela é uma mera ilusão. E eu acho que poderiam falar sim sobre o trabalho. Eu acho que dá para dar as contribuições, apresenta ele para a gente. Estou muito curioso para saber como funcionou. E também só com relação ao que a Lu falou, né? A gente sempre brinca no PET. Brinca não, né? A gente tem aquela frase, o PET resiste porque ele existe. E porque realmente o PET é resistência, né? E desde que ele foi intitulado o Programa de Educação Tutorial, ele já mudou as diretrizes, né? Porque chamava Programa Especial de Treinamento, onde as pessoas tinham um intelecto, digamos que subestimado, né? E às vezes até hoje a gente tem essa coisa de tentar desmistificar que o PET é para todo mundo, não é só para quem tem um intelecto demais, para quem é aluno nota 10 e que tem que ser exclusividade para isso, né? O PET ele tem que ser de fato horizontal, onde os alunos possam estar participando, tendo voz, assim como os professores, e de fato aconteça como uma tutoria, né, de forma horizontal, que todo mundo tem a voz dentro desse programa. Mas falando um pouquinho do projeto, né, do artigo que nós escrevemos, só para situar a galera, o FIT significa Fórum Internacional de Turismo, que é um evento em que a gente, e ele acontece, enfim, o próprio nome já diz, de forma internacional, e a gente, apesar de estar sempre longe desse evento, a gente faz um esforço de estar sempre participando, e a FURG está presente todos os anos nesse evento, e é um dos eventos mais consolidados que a gente tem. Enfim, sobre o projeto, a gente fez um mapeamento com relação às atividades de 2017, 2018, 2019 e 2020, e uma forma de a gente computar essas atividades, né? Porque, como o prof disse, é importante que a gente faça esse registro, porque muitas das atividades que a gente fala se perdem. E muitas a gente não tem a noção de que foi atingido esse público, né? E o principal de todas as atividades, seja ela ensino, pesquisa e extensão, é sempre que a gente tenham pessoas que questionem a sua realidade e questionem o motivo de elas estarem inseridas daquela forma e não porque outra, ou por que elas não têm oportunidade. Todas essas atividades que a gente faz é de mostrar que todo mundo tem as possibilidades que almeja e que a universidade e os projetos são para todos, né? E tem esse intuito, e esse registro é extremamente importante, né? E o principal também dessas atividades é que a gente tenha multiplicadores dos conhecimentos, né? Que é o que a gente mais discute dentro dos nossos projetos. Quando a gente fala de educação ambiental, quando a gente fala de educação patrimonial, a ideia é sempre que as pessoas possam interpretar aquilo, absorver do máximo que conseguir e serem multiplicadoras daquele conhecimento. Eu acho que esse é o principal papel dos grupos PET. E contribui de maneira significativa para o desenvolvimento, né? Eu brinco que eu puxo sardinha para a extensão mesmo, porque eu sou um extensão lover, mas não anula o impacto das outras partes da tríade, né, sobre isso. Porque às vezes a gente não vai conseguir fazer extensão, mas a pesquisa a gente consegue, o ensino a gente consegue. Então, um não anula o outro, e o que a gente conseguir aplicar é melhor para isso, né? Inclusive, o ideal é que a gente sempre faça os três, né? A gente sempre comece com a pesquisa, faça essa questão do ensino, de capacitar, e por último a extensão, que é o mais importante, digamos assim, né? E também acho que, trazendo para o momento atual, o mais desafiador tem sido a extensão durante o período de pandemia, né? Porque as atividades que a gente tinha o costume de ir em escolas e na própria comunidade, a gente não consegue fazer isso de maneira tão efetiva através das redes, né? Então, eu vejo que esse hoje é o maior desafio dos grupos PET, digo por experiência própria do nosso grupo, né? Vocês também são petianos comigo e podem dizer exatamente sobre isso, né? Um grande desafio. Realmente, aí os pontos que tu elenca são extremamente importantes, né? E hoje, com a pandemia da Covid, infelizmente instalada no mundo todo, o PET mostra que ele é Brasil, e o PET mostra que ele consegue chegar com seus projetos em mais lugares, por incrível que pareça, e por uma situação delicada em que a gente vive hoje. Reforçando sempre que a gente finalizou esse projeto, pelo menos eu finalizei com a Angelice, foi muito legal,
mas eu acredito que o PET tem um potencial para seguir com esses trabalhos de mapeamento, de registro das próprias atividades, porque é importante que o próprio PET se pesquise, se valorize e se dê a devida importância, tanto dentro quanto fora da academia, descentralizando o ensino. Então, Eu acho concordo em tudo, acho pontual, e as pessoas que estiverem nos ouvindo, por favor, tatuem isso na testa, porque é uma fala muito poderosa, muito importante, de verdade. É um grupo que eu amo muito, né? Então, eu vou sempre estar aqui, independente da minha posição, se eu estiver em outra instituição, se eu não estiver, se eu estiver fazendo doutorado, se eu estiver terminado o doutorado. O PET, ele mudou a minha forma de ver as coisas, né? Ele fez muita importância na minha formação, na minha caminhada, nos projetos que eu tracei depois, na minha entrada no mestrado, no doutorado. Ele sempre está do meu lado. Eu sempre faço questão de pontuar isso, né? E de como ele muda a realidade social, principalmente, sobretudo, das mulheres. E aquela coisa, como a Angelice diz, não precisa ser aluno nota 10 para entrar no PET, tu precisa ter força de vontade para querer mudar. E o PET, ele é como se tu tivesse uma mão a mais estendida da universidade. Ele te dá essa possibilidade e vale a pena. Eu recomendo que quem puder, quem quiser, quem estiver com vontade de entrar no grupo posteriormente, eu não sei como é que está a função da formação agora, das seleções, mas não deixem o PET morrer, não deixem de se engajar, não deixem de acreditar, independente do momento em que a gente estiver vivendo, porque o PET, e se ele receber não, a gente vai dizer que sim, sempre. Que ele não pode morrer mesmo. Ele é importante para a comunidade, ele é importante para as crianças, ele é importante para os idosos. Todas essas pessoas, elas já foram atingidas de forma positiva com o trabalho do PET, os multiplicadores também. A gente tem muitos professores aí que fizeram capacitação com o PET, muitas pessoas da comunidade em vários setores. E então o PET, ele, como disse a Angelice, ele não apenas faz trabalho de pesquisa, mas ele tem a extensão e ele, sobretudo, né, ele consegue modificar a sociedade. A gente sabe que é um trabalho que é aos poucos, que é devagar, que é martelando, que é todos os dias a gente tem um retorno, às vezes muito pequeno, mas a gente sempre tem. Então, vale a pena estar no grupo, insistir no grupo, valorizar o grupo, né? E lutar pela permanência do grupo sempre. Com e não deixar certeza. de ir, quem puder, de ir aos eventos, porque os eventos do PET são de extrema importância. É lá que acontecem os diálogos mais importantes para que o PET, a nível Brasil, não morra. Um dos desafios até para fazer o próprio trabalho foi essa questão de documentação que a Lu falou, né? A gente só encontra materiais de 2010 e a gente vê que não existe essa pesquisa de fortalecimento, né? A gente fala muito, inclusive, nos eventos, sobre a importância do PET para a sociedade, mas, de fato, a gente não consegue mostrar para a sociedade, de uma forma geral, qual que é a importância desse programa, né? Seja faltando pesquisas no incentivo de fortalecer essa questão acadêmica, ou seja, a gente mostrando para a comunidade que o PET faz parte da universidade. A gente mostrar que o PET Turismo é a Universidade Federal do Rio Grande, ele não é um programa específico do governo, ele é a universidade e ensino, pesquisa e extensão. Então, acho que a gente também tem que fortalecer essas vertentes. E já responderam a pergunta que a gente ia fazer agora, né, para vocês, sobre o PET, se ele é um programa necessário ou é superestimado, e o quanto isso impacta em nós, né, petianos, que a gente vai estar desenvolvendo os projetos, vai estar vivendo do PET.
E sobre a fala da nossa madrinha, eu me sinto contemplada. Eu acho que o PET realmente, ele, além de um crescimento profissional, ele é um crescimento pessoal. Talvez eu nunca estaria aqui, talvez eu não estaria gravando um podcast se eu não tivesse entrado no PET. Talvez o pessoal de casa não saiba, mas o pessoal do grupo sabe que eu tenho uma dificuldade em falar, eu fico nervosa. E para mim, o PET tem sido um teste para mim todos os dias. E também, se não fosse a ajuda da minha tutora, linda, e se não fosse a ajuda do meu grupo, felizmente só tá o João e a Angelice aqui, mas, tipo, todos os membros, eles somam e é muito positivo isso. Eu só tenho a agradecer. Esse é o momento. Amo vocês. Achei que não valesse #família. Eu amo vocês todos também. Eu amo Agora a tutora de vocês também, tá? Não, e essa questão de família que a gente sempre fala é porque realmente o grupo né? A gente tem encontro toda semana a gente se ama, se odeia, bebe junto, chora junto, faz festa quando dava, né? E é de fato uma família. E por mais que mesmo. Às vezes a gente se sente sobrecarregado, a gente sabe que se sair vai fazer falta o grupo, né? E sempre fica aquele sentimento do quanto agregou. E falando em trajetória, Angelice é a petiana do grupo atual, que mais se envolveu em atividades tanto em instâncias regionais como nacionais, que a gente conhece. E queremos saber no que isso impacta na vida pessoal e profissional dela. Então, foi muito engraçado a minha história de participar do Mobiliza, né? O Mobiliza é o Mobiliza. Muito obrigado, foi tão esclarecedor. Acabou. Então, participar do Mobiliza, né? Eu caí de paraquedas, era o meu primeiro evento nacional que eu tinha participado, e eu sempre fui muito ativa na política, né? Sempre participei de diretório acadêmico, sempre participei de grêmio estudantil na escola, então eu sempre fui de estar nessas mobilizações e me mover, né? E daí eu fui para esse evento nacional em 2019, que foi em Natal. Inclusive, a primeira vez que eu viajei sozinha, graças ao PET, foi um turbilhão de emoções, né? E eu vi que o Mobiliza se identificava comigo, ou eu me identificava com o Mobiliza, né? De ser, de fato, uma representação nacional pela defesa do programa, né? E eu fiquei um pouco chocada que ninguém queria fazer parte desse programa e acabou que eu fui eleita. E eu não conhecia nada, era o meu primeiro evento, eu só caí de paraquedas, fui eleita e foi sucesso, né? E participar do Mobiliza me fez entender a grandiosidade do programa, entender que o PET não é só na FURG, o PET é em todas as universidades, são 842 grupos por todo o Brasil, e o PET faz parte de um programa gigantesco, onde envolve várias instituições, a própria questão do Mobiliza, as comissões que a gente tem do Diversifica PET, da própria questão da divulgação nacional de comunicação, a gente tem a Senapet, então é todo esse programa, né? Eu acho que o principal impacto, tanto na minha vida pessoal e profissional, né, é de fato esse choque cultural que a gente tem com diversos grupos e diversas culturas que acabam acrescentando na nossa formação pessoal, por consequência acadêmica e por consequência quanto futuros profissionais. Com certeza, Angelice, belíssima fala. De fato, assim, os ENAPETs da vida nos abrem a mente e nos trazem uma experiência cultural sensacional. E a primeira vez que eu viajei sozinha também foi para Belém do Pará, para o ENAPET. Então, é uma experiência fantástica. E que recomendo. Quem puder se aventurar, é fantástico. E que vá, né? Opa. Fala, gente, pode falar. E que vá, né? E o que a gente brinca é que agora os online são bem cansativos, né? Porque antes a gente tinha 3, 4 dias de eventos, agora a gente tem um mês, né? Então acaba frustrando um pouco dos petianos, mas que assim que a gente voltar de forma presencial, todo mundo tem a oportunidade de estar participando, né? Mas existe um ponto positivo, Angelice. Da participação de mais pessoas. Da participação de todas as pessoas, que antes não acontecia. Isso sim, eu também concordo, mas é bem diferente, até as discussões, às vezes eu acho que elas se perdem um pouco nessa questão do evento virtual, né? O Grupo PET sempre fez um esforço de ter pelo menos um representante nesses eventos regionais e nacionais, né? Já que os eventos regionais,
locais, a gente costuma participar o grupo todo, né? A FURG sempre disponibiliza um transporte e possibilita que a gente participe, né? Inclusive, quando eu tive a oportunidade de participar, eu cheguei, inclusive no dia da reunião que estavam discutindo sobre isso, eu cheguei atrasada, cheguei no final dessa discussão e estavam falando, tá, mas ninguém vai para Natal, não sei o quê. Daí eu disse, tá, eu vou. E daí o grupo estava se propondo de pagar a passagem aérea, a gente só teria que arcar com a questão do custo do evento, do meio de hospedagem e de alimentação. E eu nem sabia o que eram os eventos, eu nem sabia onde era Natal, digamos assim, nem sabia quais iam ser os desafios, os preços, eu simplesmente disse que eu ia. E como era nas férias de julho, eu já estaria num congresso em Brasília, e eu acabei indo desse congresso direto para o evento nacional. E, de fato, digo que foi um divisor de águas, onde eu pude entender todo o programa, e estar dentro do Mobiliza me possibilitou que isso acontecesse. Então, recomendo que todo mundo participe desses eventos, principalmente os nacionais, onde a gente consegue ver a dimensão dos grupos e a proporção das atividades com relação aos impactos no Brasil como um todo, né? Então, é incrível a experiência, eu nem sei colocar em palavras todos os sentimentos que eu tive através daquela experiência e daquela viagem. E tudo isso molda o ser político que nós somos, inclusive não dá para separar isso do pessoal. E antes da nossa gravação, o João me lembrou de uma fala que a professora Lucimari fez no ciclo de palestras em turismo que aconteceu em novembro, e ela falou que às vezes estar em um lugar que não é feito para nós é um ato de resistência política. Então, nós gostaríamos de saber, com base nessa visão, na fala, como funciona o grupo na sua época, e era mais tranquilo ou tinha muitos embates? Eu acho assim, ó, como era o grupo na minha época. Eu passei por várias épocas, eu digo, porque passei por vários tutores. Então, na época do Michel e Constantino, a gente tinha uma formação, né? Ele bastante extensionista, inclusive com bastante projeto voltado principalmente para restaurantes, capacitação. Era um grupo que dialogava bastante. A gente teve a professora Melise também, depois da Lígia, desculpa. A professora Lígia seguiu alguns projetos, em seguida acabou saindo para doutorado, mas também foi bem legal, foi com ela que eu consegui vislumbrar a participação no Sulpet, que foi na FURG, em que o PET ajudou a organizar esse evento na época, né? E a gente tinha uma representante, a Mara, que sempre ia nas reuniões. A Melise também entrou e na época da Melise eu participei de vários eventos, participei do Sulpet Londrina, participei do Enapet em Belém. Então, assim como a Angelice, eu consegui ter um processo bastante enriquecedor, culturalmente, sobretudo, né? Então, foi extremamente importante. Acho que a questão dos embates, a gente sempre teve um diálogo bem interessante, no sentido de sempre crescer o grupo, de sempre melhorar o grupo, e de sempre que os projetos eles fossem produtivos e que a gente tivesse maior equidade entre todos dentro do grupo, sabe? E a questão de ser colaborativo, sempre fomos uns com os outros, né? Durante a participação de eventos, a participação de reuniões, relações com o Poder Público Municipal de Santa Vitória, com a Secretaria de Cultura. Então, o meu processo no PET foi sempre muito fantástico, sabe? Porque eu conheci e convivi com pessoas que me enriqueceram muito, não só a qualidade do meu ensino, mas a qualidade do que eu estava aprendendo, sabe? Acho que é mais ou menos isso. Mas eu acho que é isso que a Lu falou, né? Cada tutor apresenta uma nova forma no grupo de como vai lidar pela própria questão dos projetos, né? E também depende muito do perfil dos petianos para estar desenvolvendo esses projetos, né? E acaba que muitos a gente desenvolve em determinado período e acaba esquecendo, sendo que tem potencialidade de ser melhorado e de continuar sendo desenvolvido, né? E eu vejo também que
cada época do grupo apresenta um novo desafio, né? As primeiras pessoas lá na tutoria do Michel deve ter sido um desafio gigantesco de entender o que era esse programa, era um novo programa, um novo formato, e a forma que ele foi se consolidando, e hoje a gente tem esse programa consolidado dentro do nosso município, com atividades que a gente já faz há anos, né, em companhia com esse município, como a própria Lu falou, e hoje os desafios são outros, né, como a gente apresenta ainda para essa comunidade que não conhece o grupo, e cada época vai ter um desafio, e isso vai também enriquecendo a própria formação do grupo e dos acadêmicos que fazem parte dele. É um trabalho de formiguinha e isso vai vindo de acordo com a nossa evolução como grupo, né? Cada um vai atravessar um obstáculo diferente. E aí entra no nosso local de fala, né? Eu, Ana Laura e a Angelice, que estamos no mesmo grupo, no mesmo período, todas as segunda-feiras, batendo nosso pontozinho lá nas reuniões semanais, a gente diverge bastante em alguns pontos, mas essa parte de dar a nossa cara, de trazer uma nova roupagem, trabalhar uma maneira diferente no projeto, é o que faz com que as coisas aconteçam, né? E essa dinâmica de grupo, querendo ou não, a gente sempre vai ter que aprender a trabalhar em grupo, tanto no PET quanto fora dele, e é sempre uma atividade emblemática, né? A maioria das pessoas que eu vejo falando sobre atividade em grupo, eles nunca querem fazer atividade em grupo, eles pedem para fazer sozinho do que para dividir alguma coisa com os outros. E você acredita, Angelice, que tipo, nessa funcionalidade deles, de como eles passavam antes, para agora, no nosso grupo, você acha que tem algumas semelhanças, que existem alguns frutos daquilo que foi plantado antes? Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que o principal fruto dessa época é o programa de educação patrimonial que a gente tem hoje, né? Que é, digamos, o carro-chefe do nosso grupo. E ele é consolidado no município, né? A gente já nem precisa mais falar com a prefeitura, que a gente já sabe que no ano que vem a gente vai estar com esse projeto. Inclusive, a ideia é que esse projeto ele se torne parte da grade curricular dos alunos, né? Já que os professores têm feito essa grande formação ao longo dos anos, e esse vai ser um dos principais frutos desse programa para o município, né? Então, acho que toda essa construção ao longo dos anos acaba sendo deixada de uma forma positiva. E essa questão de dificuldade que o João colocou sobre os grupos, né? A gente sempre vai ter essa questão de embates de ideias. Inclusive, eu e o João, a gente se embate demais, porque a gente é muito parecido. E é verdade, as maiores testemunhas. A gente batia muito de frente, porque cada um acabava puxando para uma perspectiva, né? E era muito doido, mas é muito legal ver hoje, né, a diferença, porque a gente tinha muito embate e não trabalhava tanto, né? Hoje a gente tem menos embate e a gente trabalha junto num monte de coisa. Então é muito legal o contraste no decorrer do tempo. Faz e não parte do necessariamente um ponto de vista está errado e o outro certo, né? São apenas visões diferentes sobre uma mesma perspectiva, né? Eu acho que isso vai se dar em todo o grupo, com cada petiano, e cada um vai ter uma experiência dentro do grupo, e a minha experiência não vai ser a mesma que a tua, não vai ser a mesma da Ana, e isso vai se dar conforme a nossa formação, né? Caminhando para o finalzinho desse episódio, nós gostaríamos de saber qual é o top 3 de melhores coisas do PET. Eu acho que o top 3 vai ser de categoria vivência, experiência e aprendizado. Eu acho que a gente passa por essas 3 coisas em todo o programa, seja na construção das reuniões semanais nos grupos, seja através dos eventos, seja na participação dos órgãos, como o Mobiliza, como o próprio CLA, enfim, toda essa participação ativa dos projetos e ativação dentro do próprio grupo, isso vai estar formando esses 3 pilares que, para mim, acho que é o que tira principal do grupo e auxilia na formação pessoal, profissional e acadêmica, que é o principal intuito do grupo. É bem isso, Angelice, mesmo, né? Para mim, assim, ó, as coisas que foram marcantes e que fizeram com que eu trouxesse novas visões, até para as discussões em grupos, então foram os eventos, né? Obviamente, e que envolvem questões relacionadas à tríade, à política, que mais seria também acho que uma coisa marcante para mim foi a troca de tutoria, né? Que eu passei pela Juliana, pela Lígia, pelo Michel e pela Melise, então eu tive a oportunidade de trabalhar com 4 perfis diferentes. E outra coisa é os projetos de extensão,
que chegavam à comunidade. Eu já sou de uma outra época mais antiga, então foi bem marcante ver e vivenciar o quanto os projetos de extensão eles começavam a surtir efeito na comunidade e o quanto isso impactava não apenas na nossa experiência com o grupo, mas da comunidade, da sociedade, das crianças, dos idosos, dos outros elementos humanos, no contexto de experienciar o que o PET proporcionava. Então, acho que esse seria o meu top 3. Tá? Então desses aí que vocês falaram, que seria o meu também. Inclusive, saudades de aglomerar, né, minha filha? Mas é evento, isso, amores. Evento? Conta pra mim! Chama nós! Mas é isso, então, em nome do Fat by Pet, a gente gostaria de agradecer vocês novamente por participarem, por ter aceitado o convite, por estarem aqui com a gente. Eu que agradeço, João. Foi uma grande honra poder estar aqui participando com vocês desse momento ilustre, porque tudo que envolve o PET, para mim, é ilustre, é maravilhoso, é fantástico. Eu só tenho a agradecer também e desejar vida longa ao PET, que venham novos petianos, sejam através dos nossos novos calouros ou dos alunos que a gente já tem no campus, mas não deixem de participar desse grupo que vai estar influenciando demais na formação. Enfim, como a gente já disse, todo esse tempo que a gente está aqui conversando, pessoal, acadêmico e profissional. Então, agradeço demais a vocês pelo convite. Então, esse foi o nosso primeiro episódio. Espero que todos tenham gostado. Não esqueçam de seguir as nossas redes e ficarem atentos em todas as nossas atividades. Muito obrigada. Beijo. É isso. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau. Tchau.